Semana passada eu me peguei pensando num processo do luto mesmo que eu tive que sofrer em relação às coisas que eu fazia que hoje eu não posso mais fazer, que hoje eu não consigo mais fazer, não é que eu não posso, é que eu não consigo. É, o que seria isso? Seria, por exemplo, assim, todo mundo envelhece, a gente sabe que a gente vai envelhecendo, vai passando os dias, o tempo, e a gente vai diminuindo as nossas atividades, nós vamos diminuindo o que a gente consegue fazer. Mas, em algum processo, em vez de ter uma queda assim gradual, nós tivemos uma queda brusca. Foi justamente no início das nossas dores. Então, de uma mãe que conseguia fazer aniversário todo ano, de uma mãe que conseguia ir para a faculdade, eu fazia faculdade de manhã, eu ia para a faculdade de manhã, voltava, levava os meninos para o colégio, voltava para a faculdade à tarde, pegava os meninos à noite, levava para lanchar, ou fazia um jantarzinho em casa, dava para jantar, ainda fazia algumas coisas em casa, eles dormiam e no outro dia começava tudo de novo. E diante das dores que eu fui tendo, eu fui começando a não fazer mais essas coisas, a não ter mais essa rotina. E aí eu tive que de repente eu parei, comecei a ir atrás de um diagnóstico, porque eu ficava tendo dores frequentes e não conseguia saber qual era esse diagnóstico. E você está com hérnia, ia no médico, você está com a hérnia, o problema é a hérnia. Mas eu sabia que não era só a hérnia, porque todo o meu corpo doía quando chegava. Tinha períodos do dia que eu ficava como se eu tivesse febril, sem ter febre, né? Em que a minha pele ficava, em que o meu corpo todo ficava sensível. De manhã eu acordava com aquela rigidez matinal. E pronto, um dia de uma mãe que conseguia fazer tudo aquilo, em vez de haver uma mudança gradual, uma perda dessas atividades gradualmente, eu tive uma perda abrupta, porque foi justamente no início das minhas dores. E eu fiquei indo atrás de diagnóstico aqui, você tem isso, aí tomava medicação, aí as medicações faziam eu ficar mais sonolenta ainda, porque eram medicações para dor que acabavam me dando sono, e eu não conseguia, e trancava a faculdade, e deixava de fazer a festa de um filho. Então, de repente eu me vi um ano sem produzir tanto. E aí eu parei para ver, ainda na época que eu estava indo atrás do diagnóstico, eu não tinha passado por essa condição do meu luto ainda, né? E vendo uns dias atrás, eu acho que esse processo ainda vem, você ainda sente uma tristeza por não conseguir fazer aquelas coisas, e até você entender que você realmente não consegue, você vai ter que se adaptar de alguma forma. Respeitar que eu preciso dar um soninho depois do almoço, porque se eu ficar de manhã até a noite, eu vou chegar à noite muito mal. E teve uma época que minha filha estudava à noite, obrigatoriamente eu tinha que ficar até 10 da noite, pelo menos para ir pegá-la na faculdade. Então, pronto. Aquela Cíntia super ativa virou uma Cíntia que não conseguia fazer tudo que ela idealizava, porque o meu pensamento sempre foi de fazer. E na hora que eu tomava a medicação, eu lembro que assim, na hora que começava uma medicação nova, né? Não, agora essa daqui vai fazer efeito, vai ser a cura de tudo. Aí, enquanto estava sobre o efeito daquela medicação, meu marido pegava lavando o carro, fazendo essas coisas todas, né? Que aí não é que lavar o carro piorasse a fibromialgia, mas piorava, exacerbava a dor onde ficava a minha hérnia, que adiava, e exacerbava com isso a fibromialgia também. E aí, daí a 2, 3 dias eu me encontrava do mesmo jeito de antes. Então, eu tive que reaprender não, aprender a aceitar que eu não sou mais aquela de antes, né? E que eu preciso aprender uma nova realidade. Não foi fácil, e eu não vou dizer que eu aprendi lá atrás e que eu continuo sabendo, porque na verdade eu continuo tentando entender, tentando aceitar. Minha cachorra batendo na porta.
E aí eu continuo tentando aceitar. E a partir de então, a partir do momento que eu consigo aceitar essa minha nova condição, eu consigo aceitar minha nova condição, entender o novo corpo que vai se transformando com o tempo, mas que, como eu disse, né, se transformou de forma abrupta. E aí eu tive que me adaptar. Então hoje eu sei que eu tenho que acordar a tal hora, não posso acordar muito cedo, qualquer evento que eu tenha muito cedo eu tento retardar, porque como eu acordo, eu nunca sei como eu vou acordar, né? Tem dias que eu acordo com uma rigidez matinal muito grande, então eu tenho que ter esse intervalo. Por exemplo, se eu for sair 8, eu não posso acordar às 7h30. Antes eu conseguia, né? Me arrumar em 15 minutos, eu conseguia me arrumar. Porque como eu gosto muito de dormir, eu conseguia me arrumar em 15 minutos e sair em 15 minutos e estava pronta. Agora não, agora eu tenho que ter o tempo de levantar. Então eu consigo acordar, eu tenho que respeitar meu tempo de acordar. Aí eu almoço, ajeito a cozinha, tenho o meu soninho da tarde. Não posso também programar nada para muito cedo da tarde, tipo 1h30, não posso programar. E aí eu vou me adaptando como se eu realmente tivesse compromisso. E quando as pessoas falam assim, você não vai ter nada, você não tem nada essa hora, por que você não pode fazer isso? Aí eu tenho um compromisso comigo. Eu tenho um compromisso em entender que eu preciso, para que eu consiga fazer outras coisas, eu preciso respeitar o de agora. Para que eu consiga estar ativa 8 da noite, 8, 9, 10, que é a hora que eu pegarei minha filha, eu tenho que estar ativa agora. Então, não, eu tenho que respeitar o agora. Então eu tenho um compromisso comigo. E a partir de então, eu vou conseguir e vou buscar ressignificar essa perda que eu tive, entender que agora eu sou dessa forma, não é entender. Algumas pessoas vão vir aqui, aquelas pessoas que gostam de reclamar muito, vão vir aqui e vão falar assim, você não pode aceitar isso, você tem que decretar tal coisa, você tem que fazer tal coisa. Mas para nós que temos as dores, nós sabemos que não funciona dessa forma, certo? Se você está olhando de fora, se você é uma pessoa que não está dentro desse problema, você vai achar essas coisas com as quais que eu já achei. E vou entender que não é isso, não é que eu estou aceitando, me prostrando, não, eu só preciso aceitar o meu novo eu. E é isso. Primeiro, nós temos que elaborar essa perda que tivemos, que não somos mais aquelas, que não temos mais aquela idade, não temos mais aquela atividade, conseguimos mais ter toda aquela atividade, mas precisamos aceitar o que somos agora. E eu sou agora isso. Eu vou fazer o melhor que eu posso fazer do jeito que eu sou. Então, se eu sei que tal hora eu estou mais ativa, eu vou respeitar, eu vou estar ali naquele momento. Se eu sei que em determinada hora, por exemplo, eu consigo fazer tal atividade, eu vou fazer o máximo que eu posso naquele momento. Mas eu vou respeitar também o meu corpo naqueles outros momentos que ele precisa descansar. E é assim. Foi isso que eu pensei para falar com a gente hoje. Com vocês hoje. Foi isso que eu pensei para falar com vocês hoje. Que nós precisamos aceitar que perdemos. Nós precisamos passar por um processo de luto. E precisamos aceitar, e após esse processo, nós precisamos aceitar que nós realmente somos pessoas maravilhosas no período que nós podemos estar. Não, tira. E que nós realmente somos o melhor que nós podemos ser naqueles tempos que nós temos. Não é um processo de aceitação passiva e eu sou assim, vou morrer assim, não. É um processo em que eu consigo aceitar de uma forma que eu consigo
ser mais produtiva ainda no tempo que eu posso ser produtiva. Tá bom? E você? Você já teve esse processo na sua vida? Foi só comigo que isso aconteceu ou foi com você também? Você já teve esse processo no qual você precisou passar por essa aceitação do seu novo eu, né? Não sei como é que os psicólogos vão falar isso, elaborariam isso, mas foi como eu consegui elaborar, tá bem? Então, nos vemos em breve. Beijos!